Com mais de 40 dias à frente da administração de Manaus, nós hoje vamos conversar ao vivo por telefone com o vice-prefeito da capital amazonense e também secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota. Vice-prefeito, secretário, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Patrick. Bom dia aos seus ouvintes, bom dia aos nossos companheiros da Rede Diária de Comunicação. Agradecer a gentileza do convite. Estamos nas ruas já, atendendo a determinação do prefeito, o compromisso firmado por ele durante a campanha de estarmos presentes nas ruas aí 24 horas por dia. Eu sou um cumpridor de missão, né? Cumprindo fielmente essa determinação, porque só assim a gente vai ter uma abrangência maior a respeito dos problemas que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Eu sou testemunha de que cedo, não só o senhor como o prefeito estão nas ruas, porque eu costumo ligar cedo para as autoridades para saber o que vão fazer no dia. E uma vez eu liguei e o senhor já estava na rua. Não sei bem onde é que era, mas era num bairro aí acompanhando alguma obra. Vice-prefeito Marcos Rota, uma das suas primeiras ações, logo que o senhor assumiu a vice-prefeitura de Manaus, depois de ter sido diplomado, foi se reunir com o presidente Bolsonaro. Naquela época, o senhor chegou a sugerir, inclusive, que o presidente criasse um gabinete de crise por conta da pandemia. O presidente atendeu ao seu pedido? Não atendeu? Como é que ficou, hein? Bom, Patrick, foi uma reunião muito proveitosa. Tive o privilégio e a honra de representar o prefeito numa reunião com a presença do presidente Bolsonaro e com todos os ministros do governo Bolsonaro. Isso demonstra claramente, denota claramente a preocupação que o governo Bolsonaro está tendo com a cidade de Manaus e com o estado do Amazonas de uma maneira geral, né? Foi uma reunião onde eu pude colocar claramente a situação da cidade de Manaus, né? Eu, que sempre foi muito firme, muito duro nas minhas ações, eu confesso a você, aos ouvintes, que em vários momentos eu me emocionei ao relatar a situação de guerra caótica, o número alarmante de mortes na cidade de Manaus. E o presidente se comoveu quando eu disse, inclusive, que ele poderia montar na cidade de Manaus um comitê de crise com a sua presença, né, sob a sua orientação. O ministro Ramos achou por bem não destacar o presidente para essa missão, mas em seguida o ministro Pazuello, que esteve por vários dias. Eu acho que aquilo nos auxiliou, de uma certa forma, com relação a mostrar a realidade da cidade de Manaus para o governo federal. Embora a imprensa procure diariamente fazer um retrato fiel do que nós vemos passando, mas nada como você vê a situação em loco, né? Então foi isso, eu acho, que aconteceu. Nós tivemos alguns pleitos atendidos durante a nossa ida a Brasília, como a questão de médico, né? O governo federal já vai enviar 108 médicos para cá. Pedimos também ambulâncias, testes rápidos que ainda não chegaram, mas que estão em vias de chegar para nos ajudar nessa guerra que nós estamos travando diariamente. Além do que, houve aí um destacamento maior de vacinas para a cidade de Manaus, maior vacinas para o estado do Amazonas, para que a gente possa aí minimizar esses danos e essa morte alarmante que a gente tem dia a dia. Bem, vamos começar agora a falar sobre obras. O senhor também é secretário de obras do município de Manaus, né? Eu gostaria de saber, primeiramente, como é que está aquela obra que a administração anterior, que foi aquele viaduto lá do Manoa, entregou, e de repente, quando o senhor assumiu junto com o Davi Almeida, os senhores foram lá, fizeram uma observação daquela obra e decidiram parar aquela obra. Parar não, interditar aquela obra, aspas, recém-inaugurada. O que houve ali no Manoa e qual é o prazo, se é que já tem, para aquela obra ser aberta e a população usufruir? Bom, Patrick, primeiro que aquela obra foi inaugurada, entre aspas, mas ela não foi repassada para o município. A Prefeitura Municipal de Manaus não recebeu a obra, exatamente porque nós detectamos ali uma série de falhas, não apenas na via. Quem passou por lá sabe do que eu estou falando, ali tem um efeito tobogã muito acentuado.
Não que esse efeito não ocorra em outros viadutos da cidade de Manaus ou do Brasil afora, isso ocorre, mas não daquela forma que ali estava, né? Eu chamei aqui, inclusive, o consórcio que realizou a obra, o calculista que é de São Paulo aqui esteve, os nossos técnicos e engenheiros, porque a determinação do prefeito é que nós dotássemos o viaduto de toda a infraestrutura necessária, de toda a segurança necessária, porque tanto o prefeito quanto eu, quanto a cidade, nós reconhecemos que aquela é uma obra extremamente importante para a cidade de Manaus. Porém, nós não podemos ser irresponsáveis também em liberar um viaduto naquelas condições. Houve aqui uma tremenda discussão com relação à entrega da obra, como está o pavimento daquela obra, essas ondulações. E quando eu vi que a situação não ia ser resolvida, fiz uma sugestão que foi acatada aqui, que era de todos os envolvidos, da prefeitura, os fiscais, o consórcio, os empresários, a construtora, que eles primeiro passassem pelo viaduto num carro de pequeno porte. Isso foi feito. Depois passassem por um carro de médio porte. Isso também foi feito. E depois nós pegamos um ônibus, o Paulo Henrique, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, nos auxiliou nisso, e nós passamos também com o ônibus. Todo mundo bateu a cabeça no teto. Então, dali tem algum problema, né? Aquilo foi feito de forma assodada para que fosse entregue da administração passada, e o problema está aqui. Foi retirado do projeto original, Patrick, também, isso eu vou dar em primeira mão para você, o divisor de pista, que ali pode ocasionar um acidente, um veículo sai de uma faixa e passa para outra, e isso pode causar um acidente terrível. Então nós estamos exigindo também no consórcio esse divisor de pista. Além do que eles vão fazer o prolongamento da cabeceira para diminuir também essa questão desse efeito tobogã que ali existe. Vai ser retirado através de fresa o concreto que lá está nessas ondulações e vai ser aplicado um concreto de 12 centímetros. Esta foi a alternativa que os técnicos do consórcio, formado pelas empresas Soma e Nasser, J. Nasser, encontraram para melhorar a via. Agora, a determinação do prefeito, nós vamos seguir aqui fielmente, é de que, se não houver resolução nesse efeito tobogã, se não foi feito o prolongamento da cabeceira, e se não for feito o divisor de pistas, a obra não será entregue. Nós reconhecemos a importância do viaduto do Manoa, é uma obra reclamada já há décadas, diferentemente do viaduto ali da Constantino Neri, é uma obra importante, mas ela só será liberada para o tráfego quando todos esses pontos forem ajustados pelo consórcio. Vice-prefeito, e a prefeitura vai ter que pagar mais por isso? Nada, nem um centavo. Tá. Isso é responsabilidade do consórcio. Aliás, eles queriam incluir ali um recurso com relação ao balizamento da pista, para dar mais segurança ali, mas nós não aceitamos. Isso, inclusive, estava no projeto original, foi retirado pela administração passada, e nós vamos exigir que o viaduto tenha todos os mecanismos de segurança. O senhor falou de uma obra, que é essa obra aí, já explicou qual é a preocupação da prefeitura, tem que ter o prolongamento da cabeceira, tem que ter a volta do divisor lá da pista e essa questão do tobogã que tem que acabar, pelo que eu entendi. Uhum. E em relação às outras obras que a antiga administração teria deixado, o senhor pediu quando assumiu, eu lembro bem, o senhor anunciou a constituição de uma comissão para catalogar obras inacabadas. Pergunto ao senhor, essa comissão detectou muitas obras? Como é que está isso? Já, só na CEMIF são 20 e poucas, mas nós temos hoje mais ou menos catalogado já umas 50 obras. Aí está sendo feito um levantamento, eu não vou participar disso, né, Patrick, por motivos óbvios, mas a Casa Civil vai instalar uma comissão especial para fazer um levantamento a respeito disso. Aí envolve T1, envolve T3, envolve T4, envolvem as plataformas, envolve velódromo, creches, reformas de campos de futebol, e por aí vai. Nós temos uma série de obras que foram inauguradas com muita pressa, e essas obras todas estão apresentando problemas. Eu acho isso, sinceramente falando, isso não é nenhum ponto de vista
político, mas de constatação administrativa dos fatos. É irresponsável o que foi feito com algumas obras. O T3, por exemplo, Patrick, era para ter sido entregue em setembro do ano passado. Nós já estamos no mês de fevereiro, a obra está lá, nós estivemos lá, a empresa que está fazendo a obra pediu mais um aditivo de prazo que nós concedemos de 60 dias. Mas tem muita coisa que foi feita de forma assodada, com pressa, para que se fosse entregue ainda na gestão passada. Nós estamos agora na obrigação de montar um comitê para acompanhar estas obras, para verificar, inclusive, a necessidade dessas obras, como algumas plataformas que nós temos na cidade de Manaus. Esses terminais de embarque e desembarque que foram feitos, sobretudo na Torquato, mostram claramente a falta de planejamento, de organização, de sensibilidade, porque nós temos um problema gravíssimo na cidade de Manaus, que é a questão da mobilidade. E fizeram ali os terminais para que cacarecos estacionem ali, e primeiro resolvem o problema dos terminais para depois tentar resolver o dos ônibus, né? Mas que comeram uma faixa do lado direito e uma faixa do lado esquerdo. Então, eu sinceramente não sei que tipo de planejamento, de organização a gente teve aí na última administração. E nós vamos ter que trabalhar agora para que a cidade continue avançando, que a gente possa cada vez mais criar mecanismos para modernizar a cidade de Manaus, para levar melhor infraestrutura para a cidade de Manaus, tudo isso no meio de uma pandemia, e vamos ter que nos preocupar com centenas de obras que foram entregues, entre aspas, totalmente inacabadas. A pressa mostra-se claramente que é realmente inimiga da perfeição. Eu noto assim a sua fala, uma fala muito firme, muito forte, sobre as obras deixadas pelo ex-prefeito. E eu pergunto ao senhor, o ex-prefeito, de alguma maneira, o Arthur Neto, vai ser responsabilizado por isso? Bom, aí vai caber ao comitê gestor, né? Eu, sinceramente, não sei. Mas um levantamento precisa ser feito, a cidade precisa entender o tamanho dos problemas que nós estamos herdando. Além de herdar uma cidade que diziam que não tinha buraco, Patrick, e você é testemunha do cenário que nós estamos vivendo, nós temos que lidar também com essas questões, né? Além do que, as secretarias estavam sem insumos, sem material, sem remédios nas UBS, sem medicamentos, e por aí vai. Então a gente fica meio chateado com isso, tá? Porque quem procede dessa forma, dessa maneira, não está apenas prejudicando uma nova administração. Isso é uma pequenez mental, uma pequenez política muito grande, porque não enxerga que isso prejudica a cidade de Manaus. Quem atua assim, quem age assim, quem procede assim, quem trata a cidade assim é porque não gosta da cidade de Manaus. Porque coloca como primeiro ponto prejudicar a próxima administração e não leva em consideração que esse prejuízo ele não é político, é de ordem administrativa. Se há um prejuízo na ordem administrativa, consequentemente, há prejuízos para os moradores da cidade de Manaus. É por isso que nós estamos trabalhando para reverter esse quadro, para entregar estas obras aí, arregaçar as mangas e vencer os desafios. Vice-prefeito Marcos Jota, moradores da rua, a primeira rua lá do Castanheira, que desde 1994 não viam ação de nenhuma prefeitura, estão agora, nesse momento, agradecendo ao senhor. Mandaram uma mensagem, o Fabinho, pedindo, agradece o Marcos Jota, nossa rua lá do Castanheira desde 1994 e agora está asfaltada. Então está aí feito o registro ao senhor. Obrigado, Patrick. A gente tem tanto problema, né, Patrick? Quando a gente recebe aí o reconhecimento, isso alimenta a gente. Mas eu queria aqui ser muito realista com relação ao nosso cenário. Nós temos hoje na prefeitura 1.000 homens que cuidam de 18 mil ruas na cidade de Manaus. Desses 1.000 homens, mais ou menos 75%, 80% estão atingidos diretamente pelo decreto e estão em casa, né? A prefeitura está aí com 20% da sua força. Os nossos jovens servidores estão nesse momento mais do que nunca se desdobrando para nos ajudar a vencer esses desafios. Nós começamos um grande mutirão pela colônia Antônio Aleixo no início da nossa administração, na primeira semana, conseguimos estabilizar a colônia.
Hoje nós vamos retornar ao Riacho 1 e 2 para estabilizar também o Riacho 1 e 2 em regime de mutirão. Então hoje todos os distritos fazem um esforço ainda maior para concentrar esforços em outras áreas. Eu reconheço, Patrick, nós estamos herdando aí uma cidade com muitos problemas de infraestrutura, mas tenham a certeza que a gente vem conversando sempre com o prefeito Davi, que o prefeito Davi está nas ruas também 24 horas por dia, anda pelos bairros da cidade de Manaus, conhece os problemas, conversa com as pessoas e nós vamos, sem dúvida alguma, montar uma estratégia para reverter esse quadro. Eu só peço um pouquinho mais de paciência aos ouvintes, porque a gente reconhece os problemas que nós temos, mas nós estamos trabalhando para reverter a situação. Nós perdemos, Patrick, nos últimos meses, 30 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sejam pedreiros, serventes, calculistas, pessoas do administrativo da CEMIF, enfim, é um cenário desolador, mas nós haveremos, com a graça de Deus, superar esse momento, superar esses obstáculos, superar esses desafios e encontrar os mecanismos e os meios para que a gente possa dar a Manaus a infraestrutura que ela merece. Em rápidas palavras, vice-prefeito, essa perda desse material humano foi por aposentadoria, foi para a Covid, como é que foi isso? Covid, foi para a Covid. Patrick, eu estou estudando com o prefeito e o prefeito já está receptivo com relação a um ponto. Em 93, a Prefeitura Municipal de Manaus, na CEMOSB, tinha 5.000 servidores para cuidar mais ou menos de 7, 8 mil ruas. Isso em 1993. Hoje, em números redondos, nós temos 1.000 servidores para cuidar de 18 mil ruas. A Prefeitura não tem mais condições de continuar assumindo essas operações de dragagem, de drenagem, de tapa-buraco, de recapeamento, de colocação de sarjeta, de meio-fio. Nós precisamos buscar o caminho da modernidade, né? Ver no mercado o que nós temos de máquinas e equipamentos mais modernos para tirar, inclusive, esses homens que aqui estão há décadas fazendo esse serviço, que é um serviço muito complexo e muito complicado. Nós estamos buscando o caminho da terceirização. E, se Deus quiser, a gente vai encontrar esse caminho, vamos aposentar esses homens, que aqui nós temos servidores com 20, com 30 anos que aqui estão, que já prestaram um belíssimo serviço à cidade de Manaus. A gente precisa reconhecer o trabalho da CEMIF, mas eu acho que está na hora da gente honrar esses nossos heróis, dando a eles uma aposentadoria digna e procurando o caminho da terceirização. Isso é uma conversa que a gente vem tendo com o prefeito. Hoje à tarde a gente vai ter uma reunião aqui mesmo na CEMIF para tratar e aprofundar um pouco mais disso, mostrar a ele a nossa realidade, para que juntos a gente encontre um caminho da modernidade para a Secretaria. Vice-prefeito Marcos Jota, eu vou pedir licença ao senhor para a gente ir ao intervalo comercial, porque tem muito assunto para a gente conversar ainda. Eu gostaria que o senhor nos falasse de uma pergunta que nós vamos fazer sobre a Águas de Manaus. Nós tivemos uma reunião ontem. Pois é, e eu gostaria que o senhor nos falasse após o intervalo sobre essa reunião, o que aconteceu. Eu lembro, quando o senhor era deputado, inclusive, o senhor fez uma lei e que recentemente o Supremo Tribunal Federal concordou com o senhor. Então a gente precisa conversar também sobre isso. Pode ser? A gente pode ir rápido no intervalo, tá? Claro. Peço que o senhor, por gentileza, aguarde aí na linha, porque o ouvinte Miguel também, ele colocou aqui, estou ouvindo a entrevista com o vice-prefeito, pergunte para ele se tem alguma programação para recapear ruas do Coroado. Tem ruas no Coroado que estão intrafegáveis. A antiga gestão, em 8 anos, tapou apenas buraco com asfalto de último, que após um mês o buraco ficava maior. Então, após o intervalo, o senhor responde isso também, vice-prefeito, por gentileza. Ok, Patrick. Hoje, conversando também por telefone com o vice-prefeito de Manaus, secretário municipal de infraestrutura, Marcos Jota, que apesar de ter uma agenda muito cheia, muito complicada, deu uma paradinha para atender a gente ainda tem mais alguns minutinhos para conversar com ele. Vice-prefeito, o senhor ainda está aí conosco? Estou aqui. Eu deixei fora antes de ir para o intervalo, um questionamento sobre moradores lá do Coroado, que reclamam da situação das ruas por lá. Alguma ideia para trabalhar naquela região? O mesmo que nós já fizemos ali na colônia Antônio Aleixo, também estamos fazendo hoje e amanhã no Riacho Doce 1, 2 e 3, regime de multirão, né? Nós precisamos continuar com essas operações porque elas dão muito resultado e fazem aí uma estabilização dos bairros por onde a gente passa.
Então a gente já tem uma programação, nós vamos à Aliança com Deus, nós vamos ao Conjunto Lula, nós vamos ao Mutirão Amazonino Mendes, depois a gente pode aqui incluir o Coroado sem problema algum. O compromisso que a gente tem, a orientação do prefeito Davi, é que a gente se desdobre, né? Nós estávamos impossibilitados de efetuar essas operações por causa do decreto governamental. No início da semana, o governador editou um novo decreto que liberou estas obras. Então nós estamos retomando aqui a todo vapor, com todo o nosso pessoal, mesmo com o quadro reduzido, a nossa programação de tapa-buraco, de drenagem, que estoura muito. Hoje nós temos, Patrick, mais de 30 pontos de rede de drenagem estouradas na cidade de Manaus. Então é preciso ter consciência, primeiro, do nosso quadro e da nossa realidade. Segundo, que a cidade tem pressa e nós precisamos dar respostas urgentes à cidade de Manaus. E nós vamos atingir esses objetivos. Águas de Manaus é o tema agora, vice-prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse o que houve na reunião que o senhor ainda há pouco disse que teve ontem e o que é que está acontecendo. Patrick, isso é um problema antigo, né? Eu passei pela CENIF em 2017 e a gente naquela época conseguiu estipular com a concessionária uma certa parceria e um compartilhamento das informações. Tudo que a CENIF ia fazer em termos de operação, sobretudo de recapeamentos, isso era dividido, essas informações eram divididas com a concessionária de água. E vice-versa, a concessionária também nos mandava um cronograma de ações. É claro que algumas coisas saíam fora desse cronograma, desse compartilhamento, mas poucas coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito usual que a prefeitura faça o recapeamento asfáltico de determinada via e um dia, 2 dias ou 10 dias depois a concessionária vá lá e rasgue aquela via e depois faça uma recomposição muito ruim da via. Isso foi ontem o tema principal da discussão entre o prefeito Davi, que esteve presente, eu, o vereador Sandro Maia, o vereador Dudu Alfaia, que compõe a Comissão de Águas da Câmara Municipal de Manaus, a agência reguladora do município, nosso comitê gestor e também a nossa unidade de água que funciona dentro da CEMIF. Agora funciona dentro da CEMIF, porque pasme que eu vou dizer para você, a unidade gestora de águas, que é vinculada à CEMIF, ela estava dentro da concessionária de água. Tinha uma sala dentro da concessionária de água. Isso mostra um certo compadrio, né, que nós acabamos rompendo. Hoje nós temos o Dr. Elcio, que é engenheiro, que está cuidando da UGT Água, mas está aqui dentro da CEMIF. Ele não está mais dentro da concessionária de água. Então ficaram ontem acordados perante o prefeito da cidade, o prefeito Davi Almeida, alguns pontos. Primeiro, revisão urgente da tarifa social. Tem muita gente que está fora do pagamento de uma tarifa mais baixa, mais barata, exatamente por conta da comodidade da concessionária. O prefeito chamou a empresa à sua responsabilidade. Segundo ponto, acabar imediatamente com essa questão da prefeitura fazer o asfalto e a concessionária rasgar a rua. Isso não vai mais ocorrer. É uma determinação muito clara do prefeito. Segundo, nesse mesmo ponto, acabar com a recomposição de via com aquela pequena faixa de 30 centímetros. A empresa ontem ficou obrigada a fazer esta recomposição de via em 1 metro, porque isso dá mais segurança à pista e acaba com aqueles recalques que a gente percebe. E outro ponto também levantado é a questão da sinalização das ações da concessionária. Antigamente não tinha sinalização, aí eles colocaram uma fitinha laranja que você não sabe identificar de quem é. Agora a determinação ontem do prefeito Davi foi muito clara, eles vão ter que colocar uma placa grande informando que ali, naquele problema, está a presença da concessionária de água. Eu acho que ontem foi uma conversa muito dura, Patrick, foi muito dura realmente, foi muito intensa, mas foi muito franca e foi muito verdadeira. O prefeito disse, a partir de hoje, vocês vão atender o comando da Prefeitura Municipal de Manaus. Vocês vão seguir as regras postas pela cidade de Manaus. Se a concessionária até ontem seguia as suas próprias regras, a partir de hoje vai seguir as regras, as determinações da Prefeitura Municipal de Manaus. Eu estou designado pelo prefeito
para acompanhar essa orientação dele e para fazer valer, cumprir aquilo que foi acordado ontem. A empresa não vai mais fazer o que ela vinha fazendo e vai adotar uma nova postura e uma nova política para a cidade de Manaus. E se não cumprirem o que foi acordado, vice-prefeito, nessa reunião de ontem? Aí é multa. Muitas vezes empresas e pessoas só compreendem que nós vivemos sobre regras e ordenamento quando sentem no bolso, que é a parte mais sensível. Então a orientação é essa. Mas eu acho, Patrick, o que a gente viu ontem pela posição do novo presidente que chegou, o senhor Tiago, e pelo ex-presidente que também estava, e agora é vice-presidente da região norte, que é o Dr. Médicis, parece que nós vamos ter aí um acordo de cavalheiros, com reuniões mensais, para ajustar isso na cidade de Manaus. Vice-prefeito, eu já fui informado por sua assessoria que o senhor já tem um compromisso agora, um outro compromisso. Eu quero agradecer ao senhor por ter Patrick, eu que lhe agradeço. Agradecer ao senhor por ter conversado conosco. Tem muito assunto ainda que em breve a gente espera voltar a falar com o senhor sobre calçadas em Manaus, que são ruins, os idosos sofrem. Muita gente não sabe por que a gente anda tanto pela rua, mas é porque pela qualidade das calçadas que é ruim. Muito obrigado pela participação do senhor. Tenha um bom dia, boas reuniões e bom trabalho como vice-prefeito e secretário municipal de obras em Manaus. Obrigado, Marcos Rota. Muito obrigado, Patrick, pela gentileza. Queria agradecer você, agradecer o Grupo Diário de Comunicação, agradecer a gentileza dos ouvintes que aí estão, reafirmar o compromisso do prefeito Davi, nosso compromisso de cada vez mais buscar as alternativas, as soluções, as técnicas, a tecnologia que estiver disponível, para que juntos a gente possa melhorar a infraestrutura da cidade de Manaus e assim construir a cidade que todos nós queremos. Obrigado, que Deus abençoe vocês, bom final de semana. Amém, Deus nos abençoe, muito obrigado.